Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 84, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Josué 10 e 11 e Salmo 128. Josué 10. Adonisedeque, rei de Jerusalém, ao saber que Josué se tinha apoderado de Ai e a tinha destruído, como fizera com Jericó e seu rei, assim fez também com Ai e seu rei. E ao saber que os gibeonitas tinham feito a paz com Israel e habitavam com ele, ficou com muito medo. Gibeon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, muito maior que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oam, rei de Hebron, a Piram, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: vinde comigo e ajudai-me a combater Gibeon, porque ele fez a paz com Josué e com os israelitas. Unidos assim os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam perto de Gibeon, sitiando-a. Os habitantes de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: não abandones os teus servos. Sobe e vem em nosso socorro sem demora. Liberta-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todos os seus valentes guerreiros. O Senhor disse-lhe: não temas, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, que toda a noite subira desde Gilgal, caiu sobre eles de improviso. O Senhor espalhou entre eles o terror perante Israel, que lhes infligiu pesada derrota junto de Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe para Bet-horon, batendo-os até Azecá e Maquedá. Enquanto eles fugiam diante dos filhos de Israel, na descida de Bet-horon, o Senhor fez desabar sobre eles uma tempestade de granizo até Azecá. E foram muito mais numerosos os que morreram sob esta chuva de pedras do que os que pereceram às mãos dos filhos de Israel. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, Josué falou ao Senhor e disse na presença dos israelitas: detém-te, ó sol, sobre Gibeon, e tu, ó lua, sobre o vale de Aialon. E o sol deteve-se, e a lua parou até o povo se ter vingado dos seus inimigos. Isto está escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se durante quase um dia inteiro. Nem antes nem depois houve um dia tão longo como aquele em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, pois o Senhor combatia ao lado de Israel. Depois disto, Josué voltou para o acampamento de Gilgal com todo o Israel. Os 5 reis fugiram e esconderam-se na caverna de Maquedá. Então comunicaram a Josué: foram encontrados os 5 reis escondidos na caverna de Maquedá. Josué respondeu: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna e ponde homens junto dela para aguardarem. Vós, porém, não vos detenhais, mas continuai a perseguir os vossos inimigos. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os israelitas os derrotaram e massacraram até ao extermínio, refugiando-se nas cidades fortes os poucos que escaparam vivos, então o povo voltou tranquilamente para o acampamento, junto de Josué, em Maquedá, e ninguém mais se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá se encontram. Assim o fizeram, levando os 5 reis que tiraram da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Uma vez diante de Josué, este chamou todos os homens de Israel
e disse aos chefes dos homens de guerra que o tinham acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Eles aproximaram-se e puseram o pé sobre o pescoço deles. Disse-lhes de novo: Não tenhais medo nem tremais, tendo coragem e sede fortes. É assim que o Senhor vai fazer a todos os inimigos que haveis de combater. Dito isto, Josué mandou matá-los e suspendê-los em 5 árvores onde estiveram até à tarde. Ao pôr do sol, mandou descê-los das árvores e lançá-los na caverna onde se haviam refugiado. À entrada colocaram grandes pedras que ainda hoje ali se encontram. Naquele dia, Josué apoderou-se de Maquedá, destruiu-a com o seu rei e tudo o que nela vivia. Votou ao anátema a cidade, com tudo o que nela vivia, sem poupar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como tinha feito ao de Jericó. Depois passou Josué e todo o Israel de Maquedá a Libná e atacaram-na. O Senhor entregou-a com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou a fio de espada com tudo o que nela havia, sem deixar escapar ninguém. Fez ao seu rei como tinha feito ao de Jericó. De Libná passou Josué com todo o Israel a Laquis, onde montou o cerco contra ela e atacou-a. O Senhor entregou-lhe e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando-o a fio de espada, com tudo quanto nela vivia, como tinha feito a Libná. Então Horam, rei de Gezer, veio em socorro de Laquis, mas Josué derrotou-o a ele e ao seu povo sem escapar ninguém. Josué e todo o seu povo passaram de Laquis a Eglon, ergueram ali o seu acampamento e atacaram-na. Nesse mesmo dia, tomaram-na e passaram-na a fio de espada, votando ao anátema todo o ser vivo, como tinham feito a Laquis. Em seguida, subiu com todo o Israel de Eglon a Hebron, e atacaram a cidade. Tomaram Hebron e passaram a fio de espada a cidade com o seu rei, os seus arrabaldes e tudo o que nela vivia sem escapar ninguém, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao anátema com todo o ser vivo. Dali Josué voltou-se contra Debir, com todo o Israel, e atacou-a. Apoderou-se dela juntamente com o seu rei, passou-os a fio de espada e votou ao anátema todo o ser vivo que nela havia sem escapar ninguém. Fez a Debir e ao seu rei como tinha feito a Hebron e a Libná com os seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Negueb, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, votando ao anátema tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor Deus de Israel. Josué feriu-os desde Cades-Barneá até Gaza e toda a terra de Goshen até Gibeon. De uma só vez, Josué apoderou-se desse país e dos seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combatia por Israel. Depois Josué e todo Israel regressaram ao acampamento em Gilgal. Josué 11. Ao ter notícia deste acontecimento, Jabim, rei de Assor, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madon, ao rei de Shimeron, ao rei de Aksaf, aos reis do norte, na montanha e na planície ao sul de Quinerote, na planície de Dor ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos hititas, aos perizeus, aos jebuseus da montanha e aos heveus do sopé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram então com todos os seus exércitos, povo numeroso, como a areia das praias do mar, com grande número de cavalos e de carros. Reuniram-se todos e vieram acampar juntos, perto das águas de Merom, a fim de combater Israel. O Senhor disse a Josué: Não os temas, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os lançarei trespassados diante de Israel. Hás de cortar os jarretes dos seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra caíram sobre eles repentinamente, junto às águas de Merom, precipitando-se contra eles. O Senhor entregou-os nas mãos de Israel, que os derrotou e perseguiu até à grande Sidon, até às águas de Misrefote e até ao vale de Mispá a oriente. Feriu-os sem deixar escapar um só. Josué tratou-os conforme o Senhor lhe dissera. Cortou os jarretes dos seus cavalos e incendiou os seus carros. Então Josué, voltando, tomou Assor e matou o seu rei.
Açor era, antigamente, a capital de todos esses reinos. Passaram a fio de espada todas as pessoas que viviam nesta cidade, votando-as depois ao anátema. Nada ficou de quanto nela vivia, e Açor foi incendiada. Josué tomou também todas as cidades desses reis aliados, passando-os a fio de espada, acabando por votá-los ao anátema segundo as ordens de Moisés, servo do Senhor. Israel não incendiou nenhuma das cidades da montanha, exceto Açor, queimada por Josué. Os filhos de Israel tomaram todos os despojos dessas cidades e os rebanhos. Aos homens, porém, passaram-nos todos a fio de espada, exterminando-os completamente sem deixar ninguém com vida. Tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, este ordenou a Josué, que o executou sem omitir uma só palavra de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué conquistou assim toda a terra, a montanha, todo o Negueb, todo o território de Goshen, a planície, a Arabá, o planalto de Israel e as suas planícies. Desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, junto do Hermon. Combateu todos esses reis, dando-lhes a morte. A guerra que Josué sustentou contra esses reis durou muito tempo. Não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, à exceção dos heveus, em Gibeon. Foi necessário tomar tudo pela força das armas, pois era desígnio do Senhor que esses povos endurecessem o seu coração e combatessem Israel, para que pudesse votá-los ao anátema sem piedade e exterminá-los como o Senhor ordenara a Moisés. Foi nessa altura que Josué se pôs em marcha e exterminou os anaquitas da montanha, de Hebron, de Debir, de Anab e de todas as montanhas de Judá e de Israel, votando-os ao anátema com suas cidades. Não ficou nem um único anaquita na terra dos filhos de Israel. Acamparam apenas alguns em Gaza, Gat e Asdod. Josué conquistou, pois, toda a terra, como o Senhor dissera a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a pelas suas tribos. E cessou a guerra no país. Salmo 128. Cântico das peregrinações. Felizes os que obedecem ao Senhor e andam nos teus caminhos. Comerás do fruto do teu próprio trabalho, assim serás feliz e viverás contente. A tua esposa será como videira fecunda na intimidade do teu lar, os teus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. O Senhor te abençoe do monte Sião. Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e continuo com muita alegria a fazer convosco este caminho do Mais 365, promovido pelas equipas de jovens de Nossa Senhora. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por podermos escutar a tua palavra. Damos-te graças por te revelares à humanidade e te revelares às nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que sempre possamos compreender o que queres de nós e cumprir fielmente a tua vontade. Amém. O livro de Josué prossegue, ouvíamos hoje os capítulos 10 e 11, e as façanhas de Josué e de Israel vão prosseguindo nas suas conquistas. E hoje ouvimos falar da maneira como a fama de Josué, a fama do povo, vai causando medo daqueles que ainda resistem, que sabem como foi vencido Ai, como foram vencidos os gibeonitas, que fizeram a paz com Israel, e estes últimos pedem a Josué que sejam de facto protegidos. Não abandones os teus servos. Sobe e vem em nosso socorro sem demora. Liberta-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. Ouvíamos. Começam a surgir estas coligações contra o povo. Mas o Senhor diz, e já tínhamos ouvido isto a Moisés, no início do livro de Josué, esta promessa
Não temas, porque eu os entregarei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Não temas. Deus pede coragem. Deus garante que está presente, garante fielmente a sua força para vencer os inimigos. E, de facto, Josué vence e canta. E até parece que o universo se associa a Josué e à sua autoridade com esta passagem, com estes versículos que descrevem como até o sol parou no meio do céu durante muito tempo e houve um dia longo como nunca houve naquele dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, diz o livro de Josué. E vamos vendo também, mais uma vez, esta questão do anátema, como tudo é votado ao extermínio. E é curioso ler como o próprio livro de Josué contextualiza mais uma vez esta atitude. Diz-se que não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, à exceção dos heveus em Gibeon. Foi necessário tomar tudo pela força das armas. E agora vejam com atenção. Pois era desígnio do Senhor que estes povos endurecessem o seu coração e combatessem Israel, para que pudesse votá-los ao anátema sem piedade e exterminá-los, como o Senhor ordenara a Moisés. A tal ideia de que ontem falava da vontade permissiva de Deus e da vontade positiva de Deus. Todas as coisas que acontecem são atribuídas à vontade de Deus, porque se Deus não quisesse que acontecessem, não aconteceriam. Mas nós sabemos que Deus algumas coisas quer realmente em si mesmas e outras permite para manifestar a sua glória de uma maneira diferente, para redimir de uma maneira inesperada, porque Deus sempre tira o bem, até mesmo do mal. Faz recordar como no livro do Êxodo se dizia que o Senhor endurecia o coração do faraó para manifestar a sua força e os seus prodígios. Com certeza que teria sido melhor que todos se rendessem pacificamente e que não houvesse este extermínio do povo, mas aqui se atribui assim à vontade de Deus e nós compreendemos a sua vontade permissiva. Pois bem, há um outro aspecto que interessa realçar sobre o estilo deste livro de Josué. É um livro épico, é um livro muitas vezes, sem dúvida, hiperbólico. Diz-se, por exemplo, que Josué conquistou toda a terra. Esta ideia é repetida, de que tudo é conquistado, mas nós ouviremos no capítulo 13 como Deus vai dizer a Josué: tu já estás velho, de muita idade, e há ainda muita terra por conquistar. Ou seja, realmente ainda não tinha sido tudo conquistado, embora o livro de Josué, seguindo como de resto todas as crónicas de guerra da antiguidade, como é comum fazer-se, seguindo o estilo épico em que as vitórias são todas absolutamente clamorosas e todos são vencidos pela força do Senhor. Vamos terminar esta reflexão fazendo nossos os pensamentos do Salmo 128, que escutávamos. O Salmo da bênção do Senhor. Felizes os que obedecem ao Senhor e andam nos seus caminhos, porque esses serão abençoados. Assim vai ser abençoado o homem que obedece ao Senhor. De Sião te abençoo o Senhor. Possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e chegues a ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. Também nós confiamos que mesmo nas adversidades e nas dificuldades, que Deus sempre nos abençoa e que sempre recompensa aqueles que lhe são fiéis, mesmo de uma maneira às vezes misteriosa e nos tempos que só Deus conhece. E é com esta confiança que nós nos dirigimos agora em oração a Deus nosso Pai. Senhor, Deus de todas as bênçãos, ajuda-nos a obedecer aos teus caminhos, a obedecer à tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, faz-nos encontrar em ti a felicidade e a alegria que fora de ti não se podem encontrar. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Terminamos os capítulos de hoje de Josué com o fim da guerra, terminamos o Salmo com um pedido de paz. É um desejo bíblico. Um abraço em Cristo. Até amanhã.